Macaé Evarista atuou por 19 anos como professora na rede municipal de Belo Horizonte. Foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária de Educação em BH e em Minas Gerais. Como vereadora, atuou por uma cidade educadora e antirracista. Foi secretária da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação MEC. A parlamentar coordenou programas como a implantação de escolas indígenas, a Escola Integral em Minas Gerais, a Escola Integrada em BH e as cotas para ingressos de estudantes de escolas públicas negros e indígenas no ensino superior. Quando esteve no MEC, atuando em prol da inclusão educacional e da valorização dos professores. Assumiu em fevereiro de 2023 o primeiro mandato como deputada estadual pelo PT na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Recebo hoje no Minas em Pauta a deputada estadual Macaé Evaristo. Seja muito bem-vinda, deputada. Olá, uma alegria poder estar aqui conversando com os ouvintes de todo o estado de Minas Gerais. Obrigada. Então, vamos começar? Vamos lá. Deputada, em seu primeiro mandato como deputada estadual, quais foram as suas principais atuações? Bom, eu sou vice-presidente da Comissão de Educação, também atuo na Comissão de Cultura, na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, mas principalmente eu lidero a bancada feminina da Assembleia. Pela primeira vez, nós temos 15 deputados na Assembleia, em 77. É a maior bancada de mulheres que já teve e tem nos ocupado muito, principalmente no estado de Minas Gerais, a questão da violência contra a mulher. Infelizmente, nós somos o terceiro estado no país em violência contra a mulher e a Assembleia tem se dedicado, a Comissão de Mulheres da Assembleia, presidida pela deputada Ana Paula Siqueira, tem se dedicado bastante a esse debate que atinge mulheres, de todos os estratos sociais, mas principalmente atinge mulheres e mulheres negras, e a gente precisa cada vez mais fazer com que toda a estrutura de proteção ela funcione de maneira efetiva, para que a gente possa fazer não só a prevenção, mas também, quando for o caso, garantir que essa mulher tenha justiça. Infelizmente, a gente tem muitos casos de feminicídio, isso é um problema. Então, a gente falando, nós estamos vivendo quase que uma epidemia, e é preciso que a Assembleia atue bastante, até para provocar, que o poder público construa as estruturas necessárias de retaguarda para essas mulheres. Uma outra agenda que a gente trabalha, a agenda da minha vida, é a agenda da educação, do direito à educação. E esse ano, especialmente, a Comissão de Educação, nós tivemos momentos muito importantes, A luta para que não se extinguisse a Fundação Caio Martins. A gente tem trabalhado muito para interromper, um processo que está em curso no nosso estado, que é de uma municipalização desmedida, quase que goela abaixo dos municípios, e, ao mesmo tempo, uma tentativa do governo de estado de entregar a gestão das escolas para organizações sociais. Eu sou defensora da escola pública. Minas Gerais, eu falo que 80% das famílias matriculam seus filhos na escola pública, dependem da escola pública para garantir o direito à educação, e a gente não pode apoiar ou deixar se prosseguir projetos que fragilizam a escola pública, que vão desorganizar um sistema que, a duras penas, construído no nosso estado. E na sua carreira de professora e secretária municipal e estadual da educação, qual você acredita que seja o maior desafio para garantir uma educação pública de qualidade, tanto aqui para BH, tanto também para o interior do estado? Bom, eu acho que para a gente garantir educação pública de qualidade, primeiro a gente precisa pensar nas condições, da oferta educativa. E condições da oferta educativa está ligada a gente garantir uma infraestrutura adequada,
a gente garantir professores com vinculação com as escolas. Por isso, o concurso público é tão importante. Às vezes as pessoas falam, mas para que o professor precisa ser concursado? Porque a gente precisa, para construir um projeto pedagógico, nós precisamos ter um tempo do professor numa determinada escola, para que ele conheça melhor a comunidade que ele está atendendo, para que se possibilite, né, a maior presença das famílias e relacionamento com os professores da escola para pensar um projeto educativo. Um projeto de escola também é um projeto para aquele território onde ele está inserido. Eu trabalho muito e defendo muito que a gente avance com a educação integral. Nosso Estado ainda tem muita dívida no que diz respeito ao acesso à educação. Isso vale para os municípios, que nós não universalizamos o atendimento de creche. Essa é uma demanda, né, que se articula a demanda das mulheres. É direito da criança, mas também é muito importante para as mulheres que a gente tenha uma rede de creche que garanta atenção em tempo integral. Isso, para as mulheres, é um fator para que ela possa se inserir no mundo do trabalho, para que ela possa ter maior autonomia. Então, garantir creche para a escola em tempo integral é fundamental. Ao mesmo tempo que avançar na educação integral no ensino fundamental. E aí eu defendo que a gente possa fazer isso de maneira articulada, articulando políticas da área de esporte, da área de cultura, pensando a cidade como uma experiência educadora. Eu penso que esse é um processo que pode garantir aos municípios mineiros avançar na oferta da educação integral. E também isso vale para o ensino médio. Uma das lutas grandes que nós fizemos aqui na Assembleia esse ano foi debatendo o novo ensino médio. Na verdade, a gente tem um posicionamento sobre a proposta que vinha em curso, que, por fim, né, nós fizemos audiência pública em Minas Gerais, encaminhamos documentos para o Ministério da Educação e, por fim, o Ministério abriu para uma consulta pública. Nós entendemos que é preciso olhar para o ensino médio, é preciso avançar numa perspectiva de educação integral profissional, mas a gente precisa construir as condicionalidades para que isso aconteça. Por exemplo, a gente tem bons modelos, o modelo do Instituto Federal, mas é uma escola que não pressupõe só a educação integral. Tem professores, né, com uma larga formação, tem assistência, tem política de assistência estudantil. Então, para garantir que esse jovem consiga ficar o dia todo na escola, é preciso pensar desde a alimentação, a assistência estudantil. Nos grandes municípios, a gente ainda tem um problema sério, que é a mobilidade. Muitas vezes esse jovem ele não consegue, por causa do transporte escolar, não é? Você não tem passe livre, ainda é um problema em muitos municípios mineiros. Então, tem a gente ainda tem muito o que fazer no que diz respeito à educação no estado de Minas Gerais, mas a maior ameaça que nós enfrentamos hoje é a perspectiva privatizante do governo do estado. E falando agora de cultura e esporte, deputada, porque além do ensino público, você defende também que seja um plural e atrelado a outros aspectos, como citado a cultura e o esporte, né? Minas Gerais é um estado que tem um potencial, né, no campo cultural muito grande. Se você for pensar que não tem um município mineiro que a gente chegue, né, que não tem lá umas guardas de reinado e congado, que não tem uma banda de música, que não tem um coral, sem contar, quando a gente pensa a cultura de uma perspectiva mais ampla, a gastronomia, que é muito forte no nosso estado. Então, o investimento na cultura, né, garante uma ampliação também da oferta de atividades culturais para crianças e adolescentes, não é? Ao mesmo tempo que fortalece os nossos municípios do ponto de vista do turismo, que essa também é uma área de grande potencial de desenvolvimento sustentável para o nosso estado. Eu sou do interior de Minas, aqui não muito longe da capital, São Gonçalo do Pará, né? E minha mãe mora nessa cidade, eu costumo, pelo menos a cada 3 finais de semana, eu tenho uma agenda com a minha mãe, eu fico no final de semana na minha cidade. E não tem atividade para a juventude. Não tem nenhuma oferta. Não tem um espetáculo de teatro, né? E aí, então, eu fico pensando, bom, o que vai ser? Como é que vai ser a formação desses jovens? Muitas vezes tem biblioteca, mas a biblioteca é fechada.
no final de semana, né? Não tem um laboratório de informática público que esse jovem possa ter acesso. Então, muitas vezes, a única coisa que chega para esse jovem é o que a gente não quer que ele tenha acesso. Porque o que está chegando no nosso interior de Minas, muitas vezes, é a operação do tráfico de drogas. É isso que a gente vê no interior. E eu acho que isso não é uma especificidade da cidade que eu vivo. Olha, na minha cidade, na minha adolescência, um jovem morrer por causas, né, violentas era uma coisa que não existia. Você podia perder um amigo e foi uma comoção na cidade porque morreu afogado, porque entrou lá na represa, foi nadar e não conseguiu sair. Mas um jovem ser assassinado, um município com menos de 10 mil habitantes, e isso está se tornando corriqueiro nas nossas cidades do interior. Então, se nós não lutarmos para construir, né, uma agenda educativa, cultural, de proteção à juventude, né, nós estamos deixando nossos jovens à mercê de tudo que a gente não quer. Além da educação, você também defende a pauta da inclusão de mulheres e pessoas pretas. Houveram avanços ou retrocessos significantes para esses grupos no seu mandato até agora? Bom, nós temos debatido muito essa pauta. Um projeto de lei apresentado na Assembleia pelas deputadas André de Jesus, Leninha, Ana Paula e eu, somos as 4 parlamentares negras da Assembleia. Nós apresentamos o projeto de lei 817 de 2023. Por quê? Porque nós estamos trazendo para Minas Gerais o debate sobre a construção de um Estatuto da Igualdade Racial, né? Quando a gente fala da construção de um Estatuto da Igualdade Racial, nós vamos abrir questões que não vai servir somente para a população negra, mas vai servir para todas as pessoas que estão, né, enquadram, eu vou dizer, nos indicadores às quais a população negra está submetida. Quando a gente fala, eu vou dar um exemplo. Esse ano nós tivemos 2 concursos públicos bem importantes no Estado. Nós tivemos um concurso para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e tivemos um concurso para a Rede Pública de Educação do Estado de Minas Gerais. Olha, nós temos lei de cotas no país. Nenhum desses 2 concursos teve cotas. Então, Minas Gerais está muito atrasado. Nós estamos aí lutando para ter uma indicação, não é, de uma mulher negra para o STF, mas nós não temos no nosso Estado acesso para mulheres negras, homens negros, seja no Tribunal de Justiça, seja no Ministério Público, e não tem, né? A gente está nesse movimento, nós estamos aí no Novembro Negro, eu tive recentemente no Ministério Público de Minas Gerais, que está desenvolvendo um projeto, mas colocando isso em questão. Mas a gente precisa trabalhar do ponto de vista da legislação, seja do ponto de vista da inserção no mundo do trabalho, seja para a gente não viver episódios de violência racial, de racismo. Na semana passada, eu fui chamada, né, por uma questão numa escola do interior de Minas Gerais, em que uma professora fala com a criança que tem o cabelo crespo, que o cabelo dela é feio, e depois, de uma maneira muito brusca e violenta, ela pega a gente fala xuxinha, uma buchinha de cabelo, né? E prende o cabelo dessa criança sem autorização. Então, eu fico pensando, se a gente ainda vive num ambiente que o cabelo crespo, e eu falo aqui para as pessoas que estão acompanhando aqui, também pela rede social, a nossa entrevista, se o meu cabelo crespo é uma ofensa para você, né? Tem alguma coisa muito errada na forma como a gente está educando a população mineira. E isso se reitera na escola, no ambiente de trabalho, nos ambientes institucionais, devido à nossa não presença, né? Então, é importante nós debatermos o Estatuto da Igualdade Racial e pensarmos na necessidade da gente construir um fundo, né? Um fundo para que a gente possa financiar políticas públicas. Agora, para encerrar, deputada, como o atual governo de Minas tem se saído para promover a educação pública em todo o estado de Minas? Bom, eu acho que eu teria muitas coisas para dizer do estado de Minas Gerais, mas eu acho que eu até já trouxe um pouco aqui na entrevista onde é que está a minha divergência da proposta colocada por esse governo que aí está, que cada vez mais tem feito um discurso se aproximando do que foi o governo Bolsonaro.
não é só numa perspectiva de privatização da educação, que isso está posto, mas numa perspectiva de entrega de todo o patrimônio de Minas, né? De sucateamento. Então, seja na perspectiva de privatizar escolas, né? Mas mais grave do que isso, que é o que nós estamos enfrentando, com essa proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal. Né? Uma perspectiva que vai condenar o Estado de Minas Gerais a entregar a Copasa, entregar a CEMIG, entregar a CODEMIG, que é um patrimônio dos mineiros, né? Que vai deixar o funcionalismo público completamente esgarçado, porque não tem concurso público, não é? Não tem reajuste salarial. Você vê que na proposta se apresenta 3%, 2 parcelas de 3% de reajuste em 9 anos. O que a gente vai ter? Nós vamos ter uma evasão de talentos. Porque qual é o professor, não é? Com qualificação, com curso superior, que em 9 anos, e a gente já sabe que 9 anos não dá nem a inflação de 1 ano, que dirá de 9 anos. Então, sem nenhuma correção salarial. É muito grave essa situação. O governo de Minas realmente ele não se moveu, não fez nenhum movimento numa perspectiva de negociação com o governo federal. Tem coisas mais graves, né? Porque o regime ele pressupõe que você não vai ter nenhuma anistia, né? Que você não vai... A palavra correta não é anistia. Que você não vai apresentar propostas de isenção de impostos. O que o governo do Estado de Minas Gerais? Ele vota uma isenção de 300% para setores que financiaram a sua campanha eleitoral, vota para ele mesmo um reajuste de 300%, está fixo nisso, de reajuste para ele mesmo, e depois manda para a Assembleia um plano de adesão ao regime de recuperação fiscal. Está brincando com os parlamentares, né? É muito infeliz, e a gente precisa, nesse momento, dar visibilidade e debater com o Estado de Minas Gerais. Nós temos já estabelecido, né, na nossa legislação que, para a venda dessas companhias, além de ser aprovado na Assembleia, é preciso passar por um plebiscito com a participação de toda a população do Estado. O que ele faz? Também manda para a Assembleia um PL para que esse plebiscito não exista, deixe de existir. A nossa perspectiva é defender que a população de Minas ela tem o que dizer. E ela deve dizer se nós devemos ou não abrir mão desse patrimônio, que é um patrimônio para toda a população. E estamos lutando lá na Assembleia para que a gente possa conter, né, essa sanha privatista desse governo que aí está. Deputada Macaé, muito obrigada pela sua participação em nosso programa Minas em Pauta. Eu que agradeço, uma alegria poder estar aqui e falar com Minas Gerais. Obrigada. O Minas em Pauta encerra por aqui e eu aguardo vocês em nosso próximo programa.